Quer dizer que números de ações contra planos de saúde dobra em 4 anos aqui no Brasil. Qual que é a principal queixa aí da população? Então, João, a gente percebe numa estatística que foi feita pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que os processos chegaram a 300 mil processos no Brasil inteiro a respeito aí de questões que envolvem planos de saúde. Hoje, se a gente for olhar a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela diz que existem mais ou menos 52 milhões de pessoas que têm plano de saúde. E a gente tem um volume aí muito grande, aí praticamente 300 mil processos, discutindo basicamente 3 assuntos. As questões de tratamento médico que não são autorizados, as questões de medicamentos que não são autorizados e as questões que envolvem o aumento abusivo do plano de saúde. Nossa. Então, basicamente, esses são os 3 assuntos que praticamente aí tomam conta desses 300 mil processos, o que, infelizmente, demonstra aí um grande abuso dos planos de saúde quando a gente fala de atender os consumidores de uma maneira correta. E aí, então, a pergunta é, quais são os direitos destes consumidores diante de tanta burocracia e tantos problemas apresentados por estas empresas? Por isso que é importante, João, toda vez que a gente fala de plano de saúde, quando a pessoa tem um problema, ela precisa procurar um advogado da sua confiança, ela precisa procurar o OAB da sua cidade, ela precisa procurar muitas vezes o Ministério Público. Por quê? Porque muitas das medidas são completamente abusivas. A gente pode dar um exemplo, né, a respeito dos tratamentos médicos. A medicina, ela evolui muito e muito rapidamente. E a gente sabe que os tratamentos médicos também evoluem rapidamente, né? O que a gente fazia ontem, hoje já é diferente. Verdade. E os planos de saúde muitas vezes insistem em não colocar esses tratamentos novos sob a responsabilidade do pagamento, dizendo muitas vezes que o rol da ANS não cobre esses tratamentos e, portanto, esses tratamentos não têm que ser feitos. Fica defasado porque ele não quer pagar a diferença. Exatamente. Só que a gente percebe, na verdade, que o próprio Poder Judiciário já sinalizou que a situação não é bem essa, né? Que se é um médico que cuida do paciente e o médico tem toda a possibilidade de justificar por que esse tratamento X é melhor que o tratamento Y, o plano não pode simplesmente lavar as mãos e dizer, olha, eu só cubro tal coisa. Um exemplo clássico é a cirurgia de catarata, João. Tem muita gente que precisa fazer aquela cirurgia a laser, né? As pessoas que são diabéticos têm ali algumas coisas. E muitas vezes o plano de saúde diz assim, ó, eu não vou pagar nada desse negócio de laser aí, nós vamos fazer no método antigo, na faca, no bisturi. Olha que absurdo, João, ainda mais falando sobre isso. Então, essas situações, isso foi um exemplo bobo que a gente deu, mas essas situações, João, acontecem sempre. E é por isso que hoje os planos de saúde são aí campeões, juntamente com os bancos e as empresas de telefonia, de processos no Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, a gente está lascado, né? Porque dependendo do poder público, a gente não tem saúde. Vai para o plano de saúde, paga, eles não querem fazer do que foi acordado e muitas vezes a gente tem que recorrer, é claro, a um bom advogado para poder então ter esse direito assegurado, porque é direito assegurado, né? Sim, João, é tão importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente precisa, por exemplo, do plano de saúde, né? Imagina que a gente pagou o plano de saúde uma vida inteira e a gente nunca usou. Aí agora que a gente precisa, o plano diz assim, ó, eu não vou fazer. Né? E tudo aquilo, paguei, né? Exatamente, tudo aquilo. O plano não está fazendo um favor para a gente que é consumidor do plano. A gente paga por ele. Por isso que é tão importante, o judiciário tem se mostrado tão sensível que em alguns casos específicos, quando se demonstra que o plano de saúde não agiu corretamente, existe a possibilidade, inclusive, do judiciário condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais. Além de condenar a prestar o tratamento, fornecer o medicamento, resolver o problema do aumento do preço, ainda pode estar atribuindo aí danos morais às pessoas que se sentiram prejudicadas por conta dessas situações que o plano de saúde pisa na bola. Olha, eu convido o senhor a voltar a falar desse assunto mais vezes aqui no nosso TH Mais Cidade, para você de casa ter de fato a informação, a prestação de serviços. Se está com problema com o plano de saúde, procure então a ajuda. A gente tem aqui os nossos colaboradores, vá nas redes sociais, procure, busque ajuda, porque é seu direito. Até uma próxima, doutor Fabrício Pozzocco. Eu quem agradeço, João, um abraço a você e a todos os nossos telespectadores.